essa é uma pergunta difícil, hein? Porque Bora! Comigo, Duda Fergus. Bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje temos o imenso prazer de receber mais um convidado muito especial, o Márcio Kobayashi, mais conhecido como Koba, o fundador do Open Maker. Então ajude seus fones de ouvido e se prepara para aprender e se emocionar com histórias incríveis. E vem comigo nessa jornada. Primeiro de tudo, o que é o Open Maker? o Open Maker é isso que vocês estão vendo aqui. É um espaço que inicialmente a gente criou para poder fazer gravações musicais. Então a gente gravava músicas espirituais, só que depois, quando a gente realmente resolveu abrir para outras famílias, a gente fez com que esse espaço se tornasse, na verdade, o que a gente chama de espaço maker. Então as pessoas vêm para cá para realizar projetos. A ideia é que os pais pudessem realizar os projetos junto com os seus filhos. Mas o que a gente tem visto hoje é que tem vindo gente de tudo quanto é tipo, sem os pais, com os avós, sem os avós. Então é um espaço que está aberto ao público, por intermédio da ONG que a gente tem, né? Que é uma associação sem fins lucrativos. Muito legal. O que te inspirou a montar o Open Maker? O Open Maker surgiu com uma necessidade que a gente tinha de realizar projetos com as crianças, com as nossas crianças, porque as escolas, eu acho que fingiam que ensinavam, as crianças fingiam que aprendiam, e a gente sabia que poderíamos fazer algo melhor em termos de ensinar programação para as crianças. A gente sabia que a gente podia desenvolver as crianças também a poder produzir músicas, coisa que nas escolas as crianças ficam limitadas, elas dependem de um professor, de toda uma diretoria que vai aprovar ou não os projetos. E a gente queria, na verdade, empoderar essas crianças para que elas pudessem entender que elas têm autonomia para transformar o meio onde elas estão. Então, nada melhor do que um espaço maker em que as pessoas se reúnem de maneira horizontal, então todo mundo é responsável por tudo e não tem ninguém que fica mandando no outro, todos são livres para poder criar os seus próprios projetos. Então a gente fez isso pensando em jovens como você, como crianças que talvez possam também estar assistindo esse vídeo de hoje, e famílias que também estão inconformadas com o sistema educacional, que estão inconformadas com as escolas que as crianças estão procurando algo que tenha maior significado, para impulsionar essas crianças para desenvolverem todo o potencial que elas têm. Muito legal. Qual era a sua visão original para o Open Maker e como ela evoluiu e como ela ficou? Essa é uma boa pergunta, porque no início a gente queria restringir esse espaço para que ele fosse usado somente por algumas pessoas, né? Mas na medida com que a gente também abriu um canal no YouTube, muitas pessoas passaram a conhecer a gente. E elas queriam vir, conhecer. Então hoje a gente tem esse espaço aberto publicamente. Mas no início não era assim. Eram cerca de 5 famílias que organizavam esse espaço e a gente tinha um certo medo de abrir também aqui, porque vai que entra... gente muito esquisita, ou pessoas que vão vir aqui para roubar, ou sequestrar, ou prejudicar as crianças, que todas elas eram muito pequenas ainda naquela época. Mas hoje a gente viu que não precisamos ter tanto medo assim, porque quando a gente procura fazer as coisas certas, parece que o universo conspira a nosso favor. Então a gente não tem percebido nenhum tipo de ameaça ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Eu acho que esse espaço tem atingido muitas pessoas porque a gente decidiu enfrentar o nosso medo para poder fazer o que é certo e que essa luz pudesse alcançar mais e mais pessoas. Muito bonito o trabalho de vocês. Qual é a missão principal do Open Maker? Então, o Open Maker acabou se tornando uma ONG, né? Uma associação em que a gente estipulou uma missão conjunta que está relacionada com produzir conteúdos com licenças abertas. O que significa isso? Quer dizer que quando, por exemplo, a gente produz uma música, um vídeo, essas coisas que são criadas passam a não ser nossas, mas de todas as pessoas, porque o nosso telespectador ou qualquer pessoa vai poder fazer uma cópia, vai poder criar uma obra derivada, as pessoas vão estar livres para poder postar nos seus próprios canais.
e inclusive até monetizar, caso queira transformar esses conteúdos em negócio, por exemplo. E dentro dessa ONG, o OpenMaker acaba exercendo um papel mais tecnológico. Então a gente dá suporte para a ONG com a parte de equipamentos, com os jovens que são treinados nesse espaço. Então a gente acaba dando esse suporte do ponto de vista de recursos humanos e também de captação de recursos, além da visibilidade que o OpenMaker consegue atingir. Então eu acho que a nossa missão hoje acaba sendo muito mais direcionada para atender as necessidades dessa ONG, né, que é o Dispensado dos Apriscos. Quais são os maiores desafios do OpenMaker? Sabe, Duda, eu acho que hoje o nosso principal desafio é conseguir fazer com que esse espaço tenha uma viabilidade financeira, sabe? Quer dizer, a gente tem feito tudo isso aqui com mão de obra voluntária, desde a fundação dele, desde quando a gente abriu esse espaço publicamente, os canais no YouTube. A gente até tem algum tipo de recurso que é captado por intermédio de doações, por intermédio do patrocínio com o próprio YouTube enquanto plataforma, mas é muito pouco, na verdade, para os projetos que a gente tem e para as pessoas que a gente quer atingir. A gente precisaria conseguir participar, por exemplo, de editais para ganhar ações ou fazer parcerias, por exemplo, com alguma empresa, alguma indústria que queira nos ajudar. Então, se você está assistindo essa live e tiver alguma coisa para também poder contribuir ou alguma ideia, você também está bem-vindo aí para trazer sua sugestão. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar tudo explicadinho e tudo perfeitinho para quem quiser se voluntariar, quem quiser ajudar o OpenMaker. Esse site do OpenMaker, vocês vão ver que tem uma ficha de cadastro em que vocês podem participar. A gente também ajuda pessoas que queiram ser voluntários e emite certificados para as pessoas que estão querendo se voluntariar. Por exemplo, a própria Duda, que é uma produtora de conteúdo, e ela também participa da produção de conteúdos no OpenMaker. Então, ela também é uma voluntária aqui, assim como você também pode se tornar. E nesse site você também encontra diversos conteúdos, além das músicas que a gente tem produzido aqui. Como, por exemplo, se você quiser aprender mais a respeito de programação de games ou programação com Arduino, para poder, por exemplo, trazer soluções para automação residencial ou projetos de brinquedos que você queira fazer com suas crianças. E você poderia explicar para quem não sabe o que é Arduino? Arduino é um tipo de uma placa controladora que ela tem um conceito muito parecido do OpenMaker, porque a gente diz que ela é um tipo de open source, porque a gente diz que ela é um tipo de tecnologia open source. Quer dizer que todas as pessoas podem criar placas parecidas, porque não existe uma patente sobre ela. É como se essa patente estivesse aberta para que cada um pudesse utilizar ela. Por isso que o custo não é muito alto, porque qualquer pessoa pode produzir e a gente utiliza ela para ser uma controladora. Por exemplo, fazer os LEDs piscarem para poder, por exemplo, programar ela, para poder fazer com que os cachorros, se apertarem o botão, eles falem alguma coisa. Ou seja, existem diversas aplicações que a gente pode fazer, e isso você pode encontrar ali se você entrar no nosso site. É muito legal e super recomendo, que eu aprendi muita coisa nesse canal, então vai lá no site deles, que vai estar aqui na descrição. Quais são os planos para o futuro do OpenMaker? Essa é uma pergunta difícil, hein? Porque a gente fica na dispensação do que Deus tem pra gente. Talvez a gente possa pensar em futuro nesse ano, né? Pensando nesse caso, eu acho que a nossa principal meta para esse semestre é conseguir uma captação de recursos de grande porte, né? Em que a gente consiga, por exemplo, ajudar esses jovens que estão em situação de vulnerabilidade a conseguir um primeiro emprego ou uma oportunidade de se desenvolver e eles poderem receber pelo trabalho que eles prestam aqui, eles que já estão exercendo um trabalho de voluntariado. Mas para o segundo semestre a nossa ideia é atingir mais pessoas nesse bairro ou até mesmo além desse bairro. Talvez a gente possa criar eventos em lugares maiores e
E para o ano que vem e para os próximos, muito provavelmente a gente deve estar fazendo uma expansão, porque todos os anos temos um treinamento da Staff, por exemplo, que está acontecendo agora, o treinamento da Staff 2024. Então quer dizer, cada vez mais essa equipe está crescendo e vamos poder atingir novos públicos. Muito legal. E as pessoas que não são daqui da ONG podem se voluntariar para ser staff também? Claro, se você estiver interessado em participar com a gente, mesmo que seja à distância, nossas reuniões costumam ser feitas em videoconferência pelo Google Meet. O link você encontra também no site. Então você pode entrar em contato comigo, pode falar também com a Duda, que ela também é uma voluntária aqui dessa organização, e participa com a gente, cola aí com as ideias, os projetos que você tiver, que a gente também pode dar um suporte para você. De repente podemos até futuramente abrir um Open Maker em outro lugar, montar algum tipo de filial, sabe, alguma coisa assim, ou simplesmente ajudar outros espaços makers, outros estúdios de gravação a também surgir, espaços educacionais livres em que as crianças, os jovens, as famílias vão poder colaborar juntas e não precisar depender tanto de uma resposta do governo ou das escolas, porque essa mudança depende da gente simplesmente hoje. Então, o que nós podemos fazer hoje? O que você pode fazer hoje? Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente. Falando de educação, como o Open Maker ajuda na educação, colabora? Falando de modo geral. Hoje, o Open Maker tem uma rede de educação aberta, em que diversas famílias e diversos profissionais se voluntariam para poder dar suporte uns para os outros. E normalmente as famílias que acabam se aproximando, mas não necessariamente é sempre assim, né? Mas são famílias que a gente chama de homeschoolers, famílias de educação domiciliar. Quer dizer, por exemplo, no seu caso, você é uma viajante, você é uma homeschooler, road schooler. E existem também outras famílias que estão presentes, que moram em outras cidades, até mesmo outros estados, que participam com a gente. E a ideia não é cobrar das pessoas essa participação. Isso também é feito de maneira voluntária. E se você tem interesse em conhecer mais sobre esses projetos de educação, sobre, por exemplo, o Clube de Cultura Maker, que acontece todas as quartas-feiras e que é gratuito, você pode participar com a gente. É o Jaime e o Júlio e a Evelyn, que são os meus filhos, que organizam esse clube quarta-feira às 14h, para poder receber qualquer pessoa que queira aprender mais sobre cultura maker. Muito bom. Aí a dica para vocês. E vocês que querem ajudar o Open Maker, é só vir aqui na descrição, que vai estar tudo explicadinho, e o link do site, que tem lá tem coisas incríveis. Eu recomendo muito você ir lá no site ver. Tá? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para a gente conseguir entrevistar mais pessoas maravilhosas como o Márcio Kobayashi. Então, um beijo da Duda Fergus. E vem com a Duda. Tchau!